E uma discussão envolvendo a Serra Dona Francisca, inclusive ontem mais um acidente na curva ali. Tem uma curva se notabilizando como curva da morte, já se fez uma estrutura ali, foi colocado barro, enfim, mas continuam acontecendo os acidentes. E na Serra Dona Francisca há uma discussão de longa data por parte do vereador Fábio D'Alonso a respeito da nascente ali, os afluentes e a nascente do rio Cubatão. Esses rios aí têm importância porque abastecem 70% da cidade de Joinville. Então, imaginem essas nascentes, se um caminhão que vir a tombar com produtos químicos cai nessas nascentes. 70% do abastecimento da cidade é prejudicado. Então, nós temos aí uma situação extremamente complicada. Acidentes dessa magnitude pode trazer um problema. E aí, não é de hoje, isso vale destacar aqui, não é de hoje que o vereador fala disso, é um negócio que não dá voto, né? Então não chama atenção, mas é água, né? Sem água, imagina nós sem água. E ele apresentou um projeto que você vai questionar, há um questionamento de se fazer da origem dele, pode haver vício de origem, deve se destacar. Ter vício de origem não porque sai das margens da rodovia, mas como é uma obrigação envolvendo uma rodovia estadual, existe toda uma discussão em torno disso. Eles entendem que por conta da omissão do Estado e não do governador, eles fazem um destaque do Estado, isso a longa data, e principalmente a questão de manutenção nos horários noturnos, foi apresentado um projeto de lei que proíbe o tráfego de veículos e cargas perigosas à noite. É um projeto que vai ser discutido, passou na Comissão de Legislação, tenho ali as minhas dúvidas em relação a isso, mas ele tem um objeto principal que é colocar esse tema em discussão e mexer com o Estado, tirar o governador da cadeira para discutir esse tema, ainda mais agora com uma lei. Ou seja, à noite não passa carga perigosa. E aí nós vamos ter um grande problema, né? Porque imagina, ligação de cidades aqui do Planalto Norte, enfim, 6 horas da tarde às 7 horas da manhã não passa veículos com carga perigosa. Por quê? Porque se alguma coisa acontecer à noite, é mais difícil, já é difícil de dia, imagina à noite para fazer todo aquele trabalho, remoção, enfim. Então é uma discussão que há. E quem descumpre essa determinação paga uma multa na ordem de 1.473. Ontem foi aprovado o relatório na Câmara de Vereadores, na Comissão de Legislação, e o vereador Richard Harrison foi o relator do projeto e é um dos que encampou aí a ideia e defendeu o projeto. Inclusive ele fala com a gente aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, vereador. Bom dia, Osni Martins, bom dia, Anania Cipriano, bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Obrigado pela oportunidade aqui de expressar, na condição de relator, o projeto que o vereador Fábio D'Alonso trouxe à casa, constando nela a proibição do tráfego de veículos que trafegam na rodovia na Serra Dona Francisca no período noturno. A lei é bastante importante e ela está alicerçada numa discussão que teve no distrito de Piraberaba, onde apontamentos da ordem de acidentes, e inclusive de veículos transportando já combustível que haviam sido tombados, né, um acidente naquela semana. Diante daquela discussão houve alguns alertas importantes de pessoas da nossa comunidade. E eu posso aqui falar de mais de 14, mas lembro-me muito bem de um angolano que lá fez uma exposição do risco e das consequências de um eventual desastre na Serra Dona Francisca sobre o que mais nos permite estar em Joinville, né? Nós precisamos da água e uma parte significativa do abastecimento da nossa cidade vem do rio Cubatão. Inclusive a captação dessa água acontece ali às margens dessa rodovia. E nós ficaríamos numa projeção apresentada de 3 a 6 meses sem água para que o joinvilense pudesse beber. Então, seria, ao mundo moderno, uma catástrofe sem precedente na história do nosso município. Então, a lei ela foi aprovada hoje pela Comissão de Legislação. O vereador Fábio D'Alonso ele tem uma preocupação muito grande com a água, ele tem vários
projetos nesse sentido, e esse projeto ele vai afrontar, obviamente, o Estado, porque é uma rodovia estadual, mas ele vai trazer o tema à discussão necessária e que as autoridades do Estado possam fazer essa interferência e solucionar definitivamente o problema da Serra Dona Francisca. É uma discussão importante. Obviamente que, volta a ressaltar aqui, pode haver vício de origem, pode haver não, há vício de origem por envolver rodovia estadual, mas é aquela discussão, olha, 70% do abastecimento de Joinville. E o vereador Richard Harrison está certo, é exatamente isso. É uma preocupação muito grande que se tem em torno disso e espera-se que se fale muito mais sobre isso. Inclusive, ele falou aqui sobre essa reunião que teve em Piraberaba, os populares que ali estiveram, inclusive falando em segurança da Serra Dona Francisca, que eles ameaçaram que se o governo do estado não fazer nada, eles vão trancar a rodovia, eles vão parar. Imagina o caos. Osni. Eu acho que se tem vício de origem e tal, o mais importante realmente é trazer à luz agora a discussão. Isso é fundamental. No momento em que o governo do estado lança a moda de que, não, é a prefeitura que tem que fazer melhoramento de iluminação, não é com o estado, e aí depois diz que, olha, o estado disse isso ontem ainda, não, as pessoas estão discutindo de quem é a responsável. Ninguém está discutindo, é só o governo do estado que está dizendo até agora. Não é as pessoas que estão discutindo de quem é a responsabilidade para fazer isso aí. É uma rodovia estadual. Então, é o governo do estado. Agora, o governo do estado que quer lançar a moda de trazer uma discussão que não existe. Aí, com essa discussão importante, vai se lembrar que a rodovia tem a sua importância fundamental na economia, no turismo e agora também na questão ambiental, que fala até mais alto. Então, trazer essa discussão à baila é perfeita. A Câmara de Vereadores está perfeita em fazer a discussão vir à baila e a gente está estranhando um deputado estadual não levar esse tema para a Assembleia Legislativa também, né? Onde estão os nossos representantes aqui da região de Joinville, os nossos deputados estaduais, os deputados estaduais de Jaraguá do Sul e tal? É um tema fundamental que abrange toda a nossa área. Então, esse assunto que começa aqui, eu me lembro que esse aqui não é nem assunto novo, né? Essa questão, Luiz Henrique da Silveira era prefeito, Udo Deller era presidente da ACIG. E esse assunto já era comentado. Aí quando o Udo Deller assumiu a prefeitura de Joinville, o primeiro mandato, ele já bateu nessa tecla, no primeiro mandato. E a coisa veio e veio, o tema foi pegando, não pegou, foi caindo no esquecimento. Aí, eis que acontece o quê? Acontece a história de novos acidentes. Parece que temos que ter novos acidentes, alguns até com repercussão nacional, para que a serra tenha, né, olhares, tenha luminosidade. Se não tem luminosidade de fato, lá tem luminosidade nas notícias, na imprensa. E aí esses assuntos vêm à baila. É hora, não se pode adiar, o governo do estado tem que fazer iluminação, tem que fazer melhoramento, tem que haver lei, né? E aí, se não é mérito da Câmara de Joinville e tal, o importante é que, como nós aqui, olha, já estamos aqui discutindo esse assunto e é bom que a Assembleia Legislativa, fundamental, que a Assembleia Legislativa discuta também, que a sociedade discuta, que as lideranças tenham noção de que é um tema do momento. Isso é para ser resolvido para ontem. Então, perfeito, a Câmara de Vereadores fazendo seu papel aí, o relator, o Fábio D'Alonso, o autor, o Richard Harrison, relator e tal, e que assim passe para outra comissão agora, vai também jogar o mérito e tal, mas enfim, que isso continue sendo debatido aqui, porque vai ter repercussão e tem que ter repercussão estadual. Aí, Elzi, é até interessante, porque a gente questiona muito função da Câmara, função da Assembleia Legislativa, mas existe aquele raciocínio lógico, né? A questão da coerência. Estratégia. Nesse caso, pode não ter havido, pode existir, inclusive, para a própria Assembleia Legislativa, seus problemas para discutir essa situação toda, de proibir ou não, do que pode ser feito e tal, mas levantar a discussão em torno desse tema, usando os meios possíveis, é louvável, principalmente quando você fala em 70% da cidade que pode ser prejudicada diante de uma situação como esta. E repito, né, somado a outros tantos quesitos fundamentais, né? Nós estamos falando só da questão ambiental, tem a questão econômica, tem a questão turística, tem a questão da população, enfim,
Motivos e argumentos não faltam. E sem, né, ter aqui exacerbado o complexo de vira-lata, mas vale a comparativo e se dizer se algo semelhante, não precisa ser nem nessa gravidade, algo semelhante tivesse atingindo, né, a possibilidade de afetar o abastecimento de Florianópolis, a capital do estado, isso já não estaria resolvido? Fica a pergunta para você.